Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tino para mais um Papo Reto e hoje o assunto é meio periclitante, assim. Assunto delicado, falando de esporte, falando da participação dos pais nos jogos dos seus filhos na categoria de base. Tá tudo certo, é só alegria? Só que não, né? Recentemente deu umas treta aí na Federação Paulista, a galera falou demais, xingou, agrediu os pais, agredindo outras crianças e como consequência, os portões foram fechados. O que tu acha disso? Vem comigo, comenta aqui embaixo, eu quero saber o que tu acha e assiste o meu vídeo completinho para nós trocar uma ideia. Vou trazer algumas reflexões que é importante que a gente faça, tá bom? Vem comigo, vamos lá! Olha só, aqui a nossa tela, eu vou começar trazendo para vocês o vídeo da campanha, né, que esclareceu o que estava acontecendo. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, quando você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês, meu filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam o moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar, se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito cara baixo, que eu quero um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filho já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando você. Eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. Então isso, né, gente? Tá aqui a notícia de novo, né? Então, mais de 46 ocorrências durante... Isso, né? Ocorrências formais, que certamente isso acontece com mais frequência. E aí o que é importante, né, gente? É importante que a gente se ligue que isso não é uma atitude do pessoal de São Paulo. A gente sabe que todas as regiões e cidades, você certamente já viu algum pai descontrolado, algum pai saindo da casinha. Então isso não é exclusividade lá, pelo contrário, é uma realidade que a gente vê eventualmente. Nós, recentemente, aqui na nossa região, tivemos professor sendo ameaçado, coisas que a gente não acredita. Então, o que eu acredito que a gente deve pensar? Primeiro, por que isso é tão grave, né? Porque primeiro que a gente, como a gente viu no próprio vídeo, né, o aspecto psicológico que afeta essas crianças, né? Esse comportamento adulto, ele é um modelo. Que modelo a gente quer passar para essas crianças? As crianças se espelham nesses pais. De que forma elas vão se espelhar? É isso que nós queremos enquanto sociedade? Né? E até que ponto a gente entender que a vitória está acima de tudo? Gente, a vitória faz parte de um contexto esportivo, assim como a derrota também faz. E não adianta a gente achar que a vitória vale tudo pela vitória. Isso é uma falácia, isso é mentira. Né? A gente tem que aprender a entender que isso é apenas uma consequência e a gente tem que levar isso em consideração. Nós temos que entender que nós temos um momento no esporte que contribui para a sua formação. O esporte é mais do que simplesmente ganhar ou perder. Nós queremos criar crianças que se comprometam com a sua prática, com uma atividade física saudável, que aprenda a ter horário, disciplina, que ela aprenda a socializar, que ela entenda que o coletivo é que constrói um bom resultado. Então, esse tipo de resultado é que o esporte constrói.
Me dá muita tristeza em ver pais que não encaminham seus filhos para o esporte, que privam os seus filhos, que seja qualquer modalidade, a mais fácil, a mais barata, a de melhor preferência, independente disso. Mas é triste ver pais que privam seus filhos da prática esportiva na fase da infância. Tá? Outro aspecto, a gente tem que pensar até que ponto essa atitude da federação ela é efetiva. Fechar portão hoje, amanhã, e depois abre e acontece o quê? Não voltam os mesmos fanfarrões lá fazendo o que não devem? Será que isso é efetivo? Como é que a gente mede se alguém aprendeu alguma coisa ou não? Até que ponto isso é legal fazer esse tipo de coisa? Para os pais que não tiveram a influência direta e foram privados de assistir seus filhos, até que ponto eles têm direito de privar isso? Então, tem coisas que a gente tem que pedir, pensar, e pensando principalmente, o que a gente tem de alternativas? Será que uma campanha, uma promoção, tentando melhorar a educação de pais e familiares, sensibilizá-los quanto às suas atitudes, né? Tentando trazer propostas para minimizar esse problema, né? Cartilhas, vídeos educativos, criar um código de conduta onde você tem uma advertência, uma expulsão, um banimento, onde os pais sejam claramente informados sobre como o clube, a federação, irá agir em caso de mau comportamento. E aí punir pontualmente aqueles pais que não conseguem ter uma conduta adequada. E acho que é fundamental que árbitros e fiscais também participem desse processo, né? Que seja uma arbitragem educativa. Às vezes você vê árbitros muito rigorosos pela sua técnica e que muitas vezes não são educativos, que muitas vezes, quem sabe, falar para uma criança, não entra assim desse jeito, você pode machucar seu coleguinha. Eu sei que isso parece estranho, mas nós estamos falando de formação, estamos falando de criar um vínculo com o esporte de uma criança, né? Fazer monitoramentos constantes com canais de denúncia, né? Olha, o pai tá, filma o cara, hoje todo mundo tem celular, filma o cara, diz, o pai tal agiu desta forma, conversa, chama, pune se for necessário, né? Quem sabe uma parceria com psicopedagogos, com psicólogos que possam ajudar a fazer oficinas dentro do clube, que se comece pelos professores, que se comece pelas crianças, que se traga os pais, que se façam atitudes para realmente educar, não apenas punir. Nesse sentido, o papel dos treinadores e professores e familiares é fundamental. A orientação deles, né, dos valores do fair play, do respeito, do autocontrole durante uma partida, né? Fazer reuniões com esses pais, trazendo o que se espera em termos de comportamento, né? Quem sabe oficinas de vivências, aproximar esses pais em momentos não competitivos também, não somente durante a competição. Porque às vezes as brigas acontecem, inclusive, em pais da mesma equipe, coisas que são absurdas, né? E aí criar, né, os pais participarem, todo mundo envolver porque assim, existe a criação do problema, mas tem que se envolver na geração da solução também. A solução não pode vir de cima, ela tem que ser participativa de todas as pessoas envolvidas. Treinadores, professores, familiares, os adultos da coisa, e que a criança aprenda com isso. Então, ter bons exemplos para isso é fundamental. Quem sabe uma interrupção de jogo em um lance em que a coisa não está andando tão bem, que o jogo está muito quente, por que não? Não posso parar o jogo, justo agora que meu time está ganhando, eu não posso parar o jogo. Mas espera aí, qual é o ponto principal? É a vitória do teu time ou a educação para o teu filho? Estas coisas a gente tem que refletir. E por fim, né, a gente tem toda uma questão ética mais abrangente, né, que são fundamentais. Qual é o papel do esporte, né? Pensando em cidadania. Cara, o esporte competitivo profissionalizante é para uma minoria, mas muito minoria. 99,99% das crianças que fazem esporte de formação não serão profissionais, não irão ganhar dinheiro com isso. Mas se for bem educadas e bem feitas, terão marcado o esporte por a sua vida toda. Seja no esporte de horário, no seu esporte de brincadeira, no seu esporte do jeito que for. Então, esse tipo de comportamento entre futebol e torcida, ele precisa ser pensado. E muitas vezes isso tem a ver com relações que extrapolam o campo de futebol. Tem a ver com brigas políticas, brigas sociais entre religiões, entre sexos diferentes. Nós temos outras coisas.
Um pai que chama uma criança, como um pai que é homofóbico, ele só está refletindo aquilo que ele é na sociedade. É isto que nós queremos? É isto que nós queremos fazer com a nossa sociedade? Essa é uma decisão que nós temos que tomar. Ela não é imposta por ninguém. É nós que temos que decidir que tipo de sociedade que nós queremos ter. Então, a responsabilidade também das instituições é fundamental. Os clubes, as federações, a mídia, os patrocinadores, eles devem estar participando desse processo, né? Eles devem participar dessas políticas de prevenção a essas hostilidades, né? E a mídia tem um papel ainda muito grande, porque ela pode engajar as pessoas a participar desse processo. Então, gente, essas são algumas reflexões nas quais eu acredito que são importantes a gente pensar, mas eu quero que você comente aqui e me diga o que você acha, né? O que a gente pode fazer? Como fazer? Simplesmente fechar portão é uma alternativa? E eu quero dizer mais uma coisa para fechar. Brigadão para quem me acompanhou aí essa semana no Instagram. Chegamos aos 2.000 inscritos no canal do YouTube. Estou muito feliz. Foram os nossos primeiros 1.000, levaram 3 anos e levar pedrada, e agora em questão de meio ano a gente conseguiu mais 1.000 inscritos. E eu te convido, se você não é inscrito, se inscreva aqui. Assuntos sempre novos assuntos, sempre falando sobre atividade física, saúde e ciência, trazendo a credibilidade que eu tento sempre trazer, aquele papo legal contigo e com todo mundo que me acompanha. Tá bom? Valeu, um abraço e até mais.